A criação da Acalanto, ela aconteceu depois de várias reuniões que a gente fez, mas um dos eventos que marcaram a criação foi um artigo escrito no Jornal do Tocantins, do escritor de Araguaína, Otávio Barros, que já nessa época já morava em Palmas, em que ele fazia um desafio para mim e para o professor José Francisco Concesso, porque que Araguaína não tinha ainda uma academia de escritores, e ele acreditava que isso era possível, porque a Araguaína não poderia continuar sendo conhecido como a cidade dos agroboys, né? E isso aí levou o professor José Francisco a me procurar para a gente fazer a primeira reunião da formação da academia. Depois de várias reuniões, em 2002 a gente fundou a academia. Bom, um sonho nascido exclusivamente na ideia, no pensamento do nosso saudoso Concesso, de criar em Araguaína um movimento literário. E aí, o professor Concesso, na época, lá nos anos 2000, 2002, por aí, começou-se então esse sonho. E ele reuniu uma gama de convidados, de amigos da sua amizade, que gostavam, que apreciavam a literatura em todos os seus gêneros. E eu tive a honra de fazer parte dessa camada de amigos literatos de Araguaína. A Acalanto, ela teve um início em 2002 e desde 2006 que eu faço parte do grupo. É um grupo que começou pequeno, 26 membros, e para funcionar naquela época teve que recorrer a escritores de outras regiões, no caso da Baçulândia, Tocantinópolis, para poder reunir uma quantidade de membros que permitisse o seu funcionamento. Tanto que a Acalanto, na época, era a Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. Já em tempos mais recentes, quando a Araguaína atingiu um contingente maior de escritores, mudou-se o nome para Academia de Letras de Araguaína, mas mantendo a denominação Acalanto. No primeiro momento não havia um critério de publicação, de já ter livro publicado. O critério foi participar das reuniões, que foram várias reuniões, feitas na antiga Facila da Unitins ainda, que depois mais tarde virou UFT. Era participar das reuniões, ter vontade de escrever e querer participar. Alguns tinham alguns escritos, tinham poesias e romances até, contos, mas todos sem publicação ainda. E quem se tivesse participando das reuniões, ia fazer parte da academia como fundador. Um sonho, uma semente, quando ela é lançada, enfrenta muitos desafios. A princípio era que esse movimento dos escritores, literatos de Araguaína, de várias camadas da sociedade, organizasse uma entidade que pudesse fomentar, incentivar, descobrir e despertar em Araguaína outras pessoas que viessem fazer parte da nossa academia. Até então, como falei, não tínhamos ainda o nome, mas o sonho era esse, era juntar pessoas influentes da sociedade para que pudéssemos dar mais valor, valorizar a literatura e os seus membros escritores. A nossa pretensão enquanto Acalanto, que é a cabeça desse corpo onde existe a alma, que é a Academia de Letras Mirim de Araguaína, onde nós temos adolescentes, né? E nós temos também a Aljuva, que é a Academia de Letras Juvenil de Araguaína. Então, a nossa pretensão é cada vez trazer mais crianças, adolescentes para esse corpo e fazer com que essas academias a cada vez mais cresçam, com que a gente possa descobrir mais escritores, estar mais dentro das escolas para trazer essas crianças para nós, esses adolescentes para nós. Foi muito gratificante para mim, né? E eu sabia que aquele evento que aconteceria na minha vida ia mudar a minha vida completamente. E literalmente mudou depois que eu entrei para a Alma. Minhas escritas melhoraram, minha comunicação, assim, me socializei mais com as pessoas. Eu me sinto até especial, assim, mais especial do que o normal, né? Já que para entrar precisa de uma seleção e tal.
E acho que eu me orgulho disso, de ter passado e começar a fazer parte da academia. Eu tive o prazer de trabalhar com 2 alunos que hoje são membros da Acalanto. Um desses alunos é a Jasmine e o outro é o Henri, né, escritor também da Acalanto. Então, a Acalanto tem um projeto voltado para os jovens e isso nos deixa assim com a esperança ainda de ter jovens escritores e jovens interessados em leitura. Eu sou integrante da Aljuva desde 2023 e agora no final de 2024 eu me tornei vice-diretora desta academia. A importância da Aljuva na minha vida, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida social, teve um impacto muito positivo. Por quê? Porque nela eu pude ter várias amizades, construir vínculos incríveis. E a Aljuva também proporciona aos escritores juvenis da cidade a visibilidade. A Aljuva trouxe pra gente algo importante, que é o quê? A visibilidade para os nossos trabalhos. Porque agora não é só a nossa família que enxerga a nossa escrita, que nos apoia. Somos apoiados também pela sociedade, pois o nosso trabalho é público. A Acalanto, como a Aljuva, significa um mar de possibilidades. Por quê? Porque assim eu escrevo e sou vista. As pessoas se veem na minha escrita, que é livre. Então isso é absurdamente gratificante. A Acalanto, ela é uma instituição que, no aspecto cultural, ela agrega muito a cidade de Araguaína, né? Porque traz essa importância para a nossa cidade, para o nosso estado, ter aqui um lugar de referência em escrita e leitura. A gente teve um momento muito importante nos últimos anos, quando a nossa cidade foi escolhida para sediar o Encontro Nacional das Academias de Letras do Brasil. A gente fez um convite, a gente aceitou o desafio e fizemos esse encontro na cidade de Araguaína, com mais de 20 academias do Brasil inteiro que estiveram aqui presentes na nossa cidade. Eu acho que esse foi o momento mais memorável da história da Academia de Letras. As conquistas que eu considero mais significativas da Acalanto nesses últimos anos foi a abordagem que a gente conseguiu alcançar com as escolas. As escolas municipais e estaduais hoje fazem questão da presença dos confrades e confreiras dentro das escolas. O valor que as escolas, as professoras e professores de língua portuguesa, de literatura, dão aos confrades e confreiras, aos escritores da cidade, aos escritores da academia, isso foi uma das grandes conquistas que a gente conseguiu. As conquistas da Acalanto nesse período são várias, principalmente nesse período pós-pandemia. Depois da pandemia, nós tivemos grandes avanços, até porque na pandemia se pensava que até as atividades todas seriam paralisadas indefinidamente, e depois nós pudemos ter parcerias com o canal de televisão, que é o programa Quinta Literária, que vai ao ar semanalmente às quintas-feiras. Tivemos também parcerias mais sólidas com a ADB Araguaína, com a Câmara Municipal de Araguaína, com a Universidade Federal do Norte do Tocantins, com as escolas públicas, onde nós temos a equipe de ações escolares que visitam as escolas periodicamente. Então, esse bojo de atividades tem trazido para
acalantam conquistas que o nosso idealizador, que faleceu exatamente no período da pandemia, sequer imaginava que se chegasse tão longe. Hoje a Acalanto tem uma história, tem uma estrutura, tem um reconhecimento popular, um reconhecimento institucional, e isso é que nos mantém unidos, fortes, para prosseguirmos nessa batalha. Que trabalhar em favor de cultura, de literatura, de arte, não é uma das coisas mais fáceis, até porque falecem muitos os recursos nessa área. A gente tem que ter realmente um trabalho de sacerdócio. Mas o objetivo que se alcançou é muito promissor, e a união do grupo, eu hoje que tenho a felicidade de ser presidente do grupo, vejo que tem surtido muitos efeitos. E tudo isso baseado na figura principal nossa, que é o nosso idealizador, o professor Francisco Concesso, que ainda hoje nos motiva e faz com que a gente tenha um mote, tenha um leme, tenha um porto que a gente persegue e onde a gente quer chegar.